Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Arantes e hoje é um dia muito especial. O dia que a gente vai gravar o primeiro episódio desse projeto lindo, que é o nosso podcast, que na verdade é canal do YouTube e podcast, é um canal de comunicação para a gente trabalhar com uma coisa que está no meu coração há muito tempo, que é o conteúdo sutil para a percepção da beleza. Para quem não me conhece, sou médico, professor e escritor. Sou criador do conceito de beleza funcional, que é uma técnica analítica para trabalhar com estética, que vai além da estética em si e acaba entrando nesses critérios mais sutis. Só que a estética, ela não está somente relacionada à nossa forma física, mas também à nossa forma de ver o mundo, de lidar com os nossos sentimentos, emoções e de viver. Com a necessidade de trazer um conteúdo sobre esse desenvolvimento, sobre esse embelezamento da vida, nasceu esse podcast que a gente está começando hoje aqui. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui comigo. E hoje a gente vai falar sobre um texto muito bonito, um texto que me toca muito. É um texto simbólico, então ele tem várias chaves de interpretação, assim como Helena Blavatsky fala, são pelo menos 7 chaves de interpretação. Eu estou trazendo uma limitado à minha área de conhecimento aqui, que vai pegar um pouco de psicologia analítica, porque ele tem os comentários do Jung sobre o texto. Para quem não conhece, O Segredo da Flor de Ouro, ele é um texto que foi escrito mais ou menos ali no século VIII, tá? Mas presume-se que é um texto muito mais antigo, de quando não era escrito, só verbalizado. Tradição oral, assim como todas as antigas tradições, não era nada escrito. Então a gente tem relatos desse texto ser escrito a partir do século VIII. Mas ele é um texto muito rico em simbolismos. E, bem, eu vou trazer para vocês quem faz o comentário desse texto, da tradução desse texto, é o Jung. Ele recebeu do Richard Willerman os textos. E o Jung, quando recebeu esse texto, alquímico chinês, ele sentiu uma familiaridade muito grande, porque ele viu através da sincronicidade que naquela época ele estava desenhando as mandalas, ou mandala, para quem faz questão de chamar mandala por masculino, né? Ele estava desenhando uma mandala e ele percebeu que essa mandala tinha um aspecto chinês, de arte chinesa. E ele recebe o texto do Richard nessa época, pedindo para ele fazer os comentários a respeito do texto. Então ele sentiu no coração dele, ele passa isso muito bem na hora que ele está fazendo os comentários do livro, ele sentiu essa sincronicidade e traz para a gente mais um fator importante, que é esse entendimento do tempo não linear, mas o tempo, assim como no Oriente eles olham muito, como um tempo sincronístico, onde as coisas estão todas relacionadas entre si como fios de uma corda. Isso dá sentido para a vida, e não a causalidade, aquele efeito aquela linearidade que a gente tem quando a gente processa a ideia de tempo, associando somente causa a ela, tá? Então, Jung fez vários comentários, e a partir desses comentários a gente vai vai trazer o conteúdo desse podcast. Primeiro de tudo, ele vai falar sobre o nascimento da flor de ouro que existe em todos nós. Tá? A flor de ouro, ela existe em todos nós como um potencial latente. Na semente está guardado tudo o que há de ser. Então, na semente, essa semente que todos nós temos dentro de nós, está guardado todo o potencial do que podemos vir a desenvolver, de toda a beleza que a gente pode trazer para o mundo através da nossa personalidade. Então, sim, ele vai falar de desenvolvimento humano. Através dessa ótica, dessa visualização, dessa psicodinâmica, ele vai pegar esse texto alquímico e mostrar essas verdades que ele percebia ali com os pacientes dele, essa dinâmica da psique, ele vê isso claramente descrito dentro de um texto muito antigo oriental. Então a gente vai lançar mão dessas figuras simbólicas para trazer empolgação, para trazer estímulo e para trazer uma forma mais doce de ver a vida e principalmente os desafios que a vida nos coloca. Bem, é uma referência para a profundidade da alma humana. A alma humana e a psique têm uma meta. A vida da gente tem uma meta. Então a gente começa com tudo sabendo que nada é à toa. A nossa psique, ela tem uma meta. A nossa alma tem uma meta para a nossa vida. Que meta é essa? É o nosso desenvolvimento humano. É o despertar funcional da nossa atitude humana aqui na Terra.
Então, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, tem uma ligação. Uma ligação regida por uma tensão de dentro para fora, de fora para dentro, até que a gente permita que a nossa personalidade se acomode ao propósito da nossa vida e faça gerar os frutos, o florescer dessa flor, que é uma potencialidade que existe em todos nós. Bem, então é a conquista do si mesmo. Essa flor de ouro que esse texto da alquimia chinesa traz, para Jung é o si mesmo. É o desenvolvimento do nosso potencial e o revelar das nossas potencialidades. Bem, é uma deambulação em torno do centro. Jung diz assim: as minhas reflexões e pesquisas atingiram um ponto central. Encontrei o meu caminho de volta ao mundo. Cada cultura fala a sua maneira, dentro das suas mitologias, a respeito dessa busca do homem a se tornar um homem melhor. Na filosofia platônica, a gente tem o homem de ouro, né? Que é aquele homem que é muito fiel a si mesmo, a ponto de não se corromper. Por que é ouro? Não é porque o ouro tem muito valor monetário, não, gente. O homem de ouro ali para Platão é porque ele não se corrompe, ele é tão fiel a si mesmo que ele passa pelas adversidades da vida sem se corromper, assim como o ouro. O ouro pode ficar na pele da gente o tempo que for, ele não se corrompe. Ele continua da cor dele. Agora, quando você usa prata e outros metais, eles mudam de cor, eles se corrompem frente ao meio, tá? O ouro não. Então, o homem de ouro, que aqui nessa mitologia tem o nome de homem diamantino, é o alvo nosso, é o despertar de si mesmo. Então, na natureza, cada ser tem um papel, mas o homem não sabe o seu papel. A gente costuma achar que o nosso papel é o desenvolvimento de uma profissão altamente rendável. A gente acha que o nosso papel enquanto seres humanos é adquirir, é viver com o máximo de conforto possível. Mas isso é uma realização externa, não tem nada a ver com o nosso propósito de vida. Mas qual é o nosso propósito de vida? Qual é o nosso propósito de vida? Dentro dessa mitologia, eu vou falar para você que é o despertar dessa flor de ouro. O encontro da sua personalidade com o que você é realmente. Então a gente tem uma constituição septenária que vê um triângulo e um quadrado. Sendo esse triângulo o ser, tá? O ser espiritual original, que na matéria é este quadrado, que é a nossa personalidade. E o caminho entre os dois gera tensão. Só que essa tensão, quando ela é de dentro para fora, quando a gente busca a nossa realização fora, a gente limita. Por quê? A gente pega as nossas imagens inconscientes, projeta fora e dá poder para essas coisas fora. Isso, Jung chama de participação mística. Então, Jung chama isso de participação mística. Por quê? Porque a gente, no nosso processo de desenvolvimento, pensa, essa semente está dentro de você. Ela quer que você se desenvolva de qualquer forma. Só que, ao invés de você olhar para dentro, numa sociedade que é pensamento e extroversão, que está totalmente direcionada para o consumo, para fora, e não entenda isso como uma crítica ao consumo, mas uma crítica à vida para o consumo, tá? Então, uma sociedade que é regida inteira para fora, que fala que a realização é a casa que você compra, a profissão que você tem, o que você ganha, você começa a ver as suas imagens inconscientes projetadas fora. E isso faz uma participação mística delas. O que seria essa participação mística? Elas têm poder sobre você, porque você se vê fora de si. E quando a gente começa a desenvolver um olhar para dentro, a gente começa a entender que o propósito é fazer brotar essas potencialidades internas. E é muito interessante isso, porque quando a gente deixa de dar poder às coisas externas, você se torna muito mais forte. Porque você liga todos os pontos de poder, você deixa as coisas que são do céu no céu. Nosso grande problema é pegar as coisas que são do céu e colocar na terra. Então, esse olhar para dentro, que dentro do segredo da flor de ouro, ele vai trazer como orientação a meditação, e daí ele fala, olhar para o nariz, cerrar os olhos, olhando para o meio. Ele tem todo um mapa simbólico para você criar rituais de olhar para dentro. Por quê? Porque a sociedade que a gente vive coloca a gente em situações de ver nossa realização sempre para fora. É bizarro a quantidade de coaches e de pessoas que dão treinamento de atingir a prosperidade, o carro do sonho, e mentaliza isso e aquilo. Cara, uma máquina de projeção mística, de dar poder para o externo. Isso retira de você o poder e a energia psíquica
de gerar os frutos e as potencialidades que você tem que desenvolver. Vou trazer mais uma coisinha aqui de Jung. É necessário contar com os símbolos, pois através deles o inconsciente se manifesta. Mas encontrar esses símbolos dentro, gente. Porque se você não para, reflete, não tem rotina, assim como eu falo para os meus alunos, a importância de escrever um diário, de ter uma rotina de meditação, se você não pensa nos seus pensamentos, se você não reflete, não assiste os seus pensamentos para se desidentificar dele, mas assistir os pensamentos, entendendo que você pode ou não pôr a tua luz, a tua energia psíquica neles, você acaba sendo identificado por eles, você se identifica com o pensamento. E daí você começa a falar, eu sou assim, eu sou assado. Você não é nada disso, você é uma totalidade, uma potencialidade infinita. Você está isso, está aquilo. É temporário essas definições limitadas à matéria. E isso é um exercício muito importante que a gente aprende aqui com os orientais. Bem, então ele vai falar que a busca para o centro, essa constituição septenária onde o ser, o triângulo espiritual, lá do plano das ideias, precisa se comunicar e achar permeabilidade das potências na nossa personalidade, que é o quadrado. Estou fazendo essa gesticulação toda aqui, porque eu imagino que eles vão conseguir colocar no videozinho, mas se não, use a imaginação de vocês, tá? Um triângulo aqui e um quadrado embaixo. Bem, existe uma diferença, então, entre o inconsciente, né, de Jung e o inconsciente de Freud, tá? Freud falou que o inconsciente, ele é resquícios da atividade consciente, tá? Resquícios, desejo reprimido, da atividade consciente. Jung fala que no inconsciente tem também resquícios da consciência, da vida consciente, mas tem muito mais que isso. Tem um inconsciente que pertence a toda a humanidade, que independe, que existe a priori, muito antes de você. Que isso vai muito de encontro à mitologia védica, que vai muito de encontro às filosofias indianas. Existe algo, um reino celeste dentro de você que te conecta a algo muito maior. Então existe um inconsciente que tem todas essas imagens arquetípicas e que pertence a toda a humanidade. Não é só seu. Então tem o inconsciente pessoal, mas tem também o inconsciente coletivo, onde tem todas essas estruturas arquetípicas, típicas e antigas, comuns a toda a humanidade e que nós vamos encontrar dentro desses textos, dentro dessas mitologias, trazendo pra gente receitas de como viver e de como se realizar. Por isso que esse podcast, para mim, ele me enche de emoção, me deixa assim, vibrante, porque a gente tem que consultar esses textos antigos, rever através dos nossos olhos contemporâneos e enxergar que as questões da humanidade, do encontro de si mesmo, da realização de si mesmo, é o mesmo desde sempre. A gente precisa aprender com essas mitologias, porque a gente vai achar a resposta para coisa que medicação não dá. Você vai ver que os nossos dramas pessoais são muito pequenos perto da grandeza do propósito da nossa vida. A nossa intenção aqui é despertar esse olhar para o teu propósito, a tua função enquanto ser humano, que é dar permeabilidade para o ser na nossa personalidade. E todos os dramas da nossa vida vão acontecer e se repetem muitas vezes porque a gente não cria esse olhar de deixar fluir, como diz no livro, a luz circular e nos dá visualização para a edição da personalidade a fim de promover o brilho dessa flor, de fazer nascer essa flor, a flor de ouro. Bem, nossa realização é algo simples, muito simples. É simples se realizar. Aí você pensa, Matheus, mas se realizar é simples para você que já fez isso, que já fez aquilo, realizar é simples para fulano que já fez aquilo outro. Não, gente. A nossa realização é um processo simples. A gente complica, coisificando as coisas. Como que a gente coisifica? A gente dá poder para o que é externo. Você vai se realizar na hora que arrumar o marido, a esposa perfeita, na hora que as crianças formarem, na hora que você tiver tal grau de graduação, na hora que você atingir tal emprego. A nossa realização ela é simples. A gente complica porque a gente mistifica as coisas. A gente projeta a realização em coisas. E a realização é do ser, não é de coisa externa. Então, o convite deste livro é criar esse olhar para dentro e desenvolver dentro de rituais isso. Gente, por que eu reafirmo a necessidade do ritual? Porque tudo que a gente vê socialmente é o contrário.
É tudo para fora, para fora, para fora, para fora. E sem um ritual para você sair desse vício mental de colocar a realização em coisas externas, você não consegue superar. Porque está implantado em você, desde os seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, esse processo de reflexão como algo dolorido, como algo penoso, e quando você entra numa tristeza que você tem que refletir, já logo pensa, ai meu Deus do céu, eu tô triste demais, é uma depressão. Cara, nesse momento de tristeza é que a gente pensa. É no momento de tensão que a gente reflete. Quando você tá eufórico, feliz, rindo para todo lado, você para e reflete? Não reflete. Então a gente tem que lançar mão deste momento, no momento da frustração, no momento da obra em negro, da alquimia, para refletir, entrar na obra em branco, entrar nesse aspecto de clareza mental para depois vir para Rubedo, que é o regozijo, a alegria, a expansão. A gente precisa aceitar as fases do nosso desenvolvimento psíquico, porque ele tem um propósito. Mas se você não enxerga e respeita as fases, você pula isso e joga para mais tarde. Fica repetindo a mesma coisa. Já percebeu que tem gente que você encontra depois de 10 anos e o tempo cronológico passou para ela, mas você conversa a mesma pessoa? Os mesmos problemas financeiros, ou conjugais, ou os mesmos problemas de relação, mesmo problema com o corpo, mesmas limitações. A pessoa não parou para enxergar a própria vida e ver o que ela pode melhorar. Toda situação da nossa vida é feita para gerar atenção. E a luz, essa luz que o texto traz, essa luz circular, ela precisa estar em movimento. Mas para ela estar em movimento, o eixo tem que estar firme. Propósito, esse movimento faz nascer a flor, mas esse movimento é gerado por tensão. A tensão cotidiana. E a gente tem o hábito de fugir das nossas tensões. E esse, para mim, é o recado mais importante desse texto. Estamos acostumados a fugir da tensão, a fugir do momento de reflexão, a fugir das nossas tristezas, a fugir das nossas frustrações, querendo colocar um monte de movimento que dá alegria e que dá empolgação, tamponar aquilo e não refletir sobre aquilo. Mas as maiores joias estão dentro desses momentos de reflexão. É através da tensão, das tensões que a vida nos coloca, que a gente gera a energia para dentro e não para fora, de fazer essa semente brotar. É através da tensão que você tem que se perguntar: que habilidade em mim desenvolvida vai fazer eu lidar melhor com esse tipo de situação? Não estou dizendo que a situação não vai se repetir, mas que você vai lidar melhor, que vai doer menos. A habilidade em você tem que ser desenvolvida. Porque a vida, gente, ela é perfeita. A natureza, ela poupa energia. Então, ela só dá para quem usa. Não adianta você pedir por intelecto e não dedicar o teu tempo ao estudo. Centrar e deixar de usar essas faixas de eu sou ansioso, eu desconecto. Você não é nada, você está. Toda situação que você está, você pode mudar. Agora, quando você usa de rótulos para fugir da atenção que a vida te coloca, é que eu sou ansioso, eu não dou conta de ler tão rápido. Pratique, melhore, estude a si mesmo, de onde vem essa ansiedade. Para de se rotular em desculpas, porque é isso que a gente faz. A nossa sociedade deu tanto rótulo, tanta doença, deixaram de viver os deuses e os mitos e começaram a chamar eles de doenças. A nossa sociedade costuma colocar tanto empecilho e daí faz o quê? Te amarra. Porque de repente você é um ansioso, você não consegue sentar para estudar. De repente você é um ansioso, você não dá conta de sentar, de ver um vídeo de 30, 40, 50 minutos que vai te trazer grandeza, inspiração. E o que a gente faz então quando aparecem essas pessoas que incomodam socialmente, trazendo ideias que tangem distantemente do nosso estilo de vida? A gente nega, a gente critica, a gente fica vendo defeito. Ao invés de observar calmamente, ver o que tem para trazer, a gente costuma rejeitar esse conteúdo novo. Esse conteúdo que fala de coisas que a gente não entende. A gente tem uma tendência grande de uma personalidade medíocre a rejeitar aquilo que é diferente e que por vezes traz o segredo do mapa de onde estão as nossas maiores joias. Então, gente, vamos olhar com carinho para quem traz essas notícias ou esses textos que tiram a gente da nossa zona de conforto. Porque é necessário sair da zona de conforto, lidar com as tensões, ouvir ideias que vão diferentes daquilo que você tem na sua personalidade, porque o crescimento ele vem de transformação. Não existe desenvolvimento sem transformação e não existe transformação sem dor. A mudança da forma gera dor,
Para uma semente virar uma flor, tem que passar por dor. Se não tem dor, não tem transformação. Só que é saber lidar com essa dor. É olhar para essa dor, é olhar para os desafios do colega de trabalho que é muito lento, que é muito preguiçoso. E como que eu... Peraí, mas ele é assim. Você pode muito bem fugir disso, porque a gente está na sociedade da fuga. A gente foge criticando e a gente foge não vendo que há em mim uma necessidade de uma habilidade a ser desenvolvida. A gente foge da dor, a gente quer tudo ser sintoma psiquiátrico para remédio. Ou para justificar a nossa preguiça e o nosso estilo de vida e não ter mudança de estilo de vida. Mudança de estilo comportamental vem de estilo mental. O que eu vejo? Então, na hora que você tem aquele colega de trabalho que é preguiçoso, que não entrega igual você, que você vê todos esses defeitos nele, você pode fugir, pedir para sair desse departamento, ou você pode ver, peraí, vida, o que eu tenho que adquirir para isso? Talvez eu tenha que ser uma pessoa mais ponderada, talvez eu tenha que saber chegar nesse tipo de pessoa e dar uma dica, talvez eu tenha que aprender a ser mais paciente, talvez eu tenha que aprender a ser mais humano, mais virtuoso. Vem, essa energia, ela flui. Ela faz essa coisa cíclica de desenvolvimento à medida que eu me disponho a desenvolver habilidades que estão latentes. Mas a pergunta é sempre para dentro, a visualização é para dentro. Qual habilidade em mim desenvolvida vai me fazer lidar melhor com esse tipo de situação? Esse texto é muito rico, então, porque ele traz esse olhar diferente para as dificuldades da vida, para as limitações da vida. Como uma coisa grandiosa, você virar para a vida e falar bem assim, obrigado por confiar em mim. É foda, é difícil passar por isso, difícil passar por essa doença, mas obrigado por confiar em mim. Porque algo grande vem de uma tristeza grande, de uma luta grande, um obstáculo grande. O degrau maior fortifica mais o atleta que tem que passar por isso. Quanto maior o degrau, maior o seu esforço para subir, mais alto você estará. É o desenvolvimento desse lugar, desse ponto de vista que esse texto quer trazer para a gente. Essa acrópole interna, esse lugar alto interno, onde você enxerga distante as coisas. Você está no mundo, mas não baseado nos valores do mundo. Inclusive, Jung lida muito melhor com esses textos alquímicos e ele sente uma familiaridade muito maior aqui do que com os gnósticos. Porque os textos gnósticos, ele já parece assim, como fala do mundo espiritual, que a matéria é muito distante do espírito, e assim, menospreza a matéria pelo espírito, fica distante da nossa vida cotidiana. E ele remete à importância da gente entender que energia é matéria, que o espiritual tem uma representação material aqui. Então é importante você lidar bem com todos esses vínculos com a tua profissão e com tudo que você se desenvolve por aqui. Por isso ele teve uma familiaridade muito grande com esse texto. Bem, o inconsciente, gente, tem que nascer. Essas potencialidades arquetípicas, elas têm que nascer, tá? E são essa semente. Vou ler um comentário dele aqui. Tenho a obrigação de constatar os males que causam a si próprios aqueles que seguem a esteira das realizações culturais excessivas. Quer se queira ou não, o fato é que um colapso é o efeito da consciência intelectual exaltada e unilateral que se afastou em demasia das imagens primordiais, aquelas imagens arquetípicas. Mas, bem antes da catástrofe, manifestam-se os sinais de extravio, tais como atrofia do instinto, nervosismo, emaranhado de situações e problemas insolúveis. A investigação médica descobre, em primeiro lugar, um inconsciente em completa revolta contra os valores conscientes e que a consciência não pode assimilar, sendo que o reverso também é impossível. Defrontamos, assim, com um conflito aparentemente insolúvel, ao qual a razão humana só pode oferecer soluções aparentes ou falsos compromissos. Ele remete a gente aqui, gente, a aquela coisa, você não consegue andar em dois camelos. Você não consegue dar muita atenção aos valores culturais, ao seu desenvolvimento externo, negligenciando o interno, porque o inconsciente não se sente assistido. A gente tem que entrar em harmonia com quem, gente? Não é com uma religião, com Deus fora, com o bispo, com o seu guru, não. É em harmonia interna, com a sua semente. Enxergando o que o teatro da sua vida está te mostrando. Porque às vezes você está agindo diferente do que a peça. Aí o teatro vai se tornando cada vez mais trágico. Para a gente entrar no momento de regozijo, sem fazer as pazes consigo mesmo. Enxergar você mesmo. É enxergar esse mundo interno. Através de práticas e rituais,
você consegue se aproximar disso. Então o texto vai falar do prática da meditação e dos estágios que você vai chegando até desenvolver a sua habilidade de medir a ação de uma forma muito mais harmônica e lidar com a vida, vendo esses momentos, essas dificuldades, essas tensões, como as tensões do trabalho, as tensões familiares, como oportunidade de desenvolvimento de habilidades, baseado em valores e virtudes humanos. Porque é essa a função, a sua função enquanto ser humano. É o seu desenvolvimento. Então lembra disso, não é sobre o outro, é sobre você, é sobre a flor que em você quer nascer. Enquanto você não escuta as coisas, você não escuta as circunstâncias, o que está acontecendo, o que o seu diretor interno desse teatro da sua vida está querendo te mostrar, você vai caminhando, atrofiando o instinto, repetindo, se envolvendo em emaranhados de assuntos que não se resolvem. Por quê? Você não está olhando para a direção certa, está olhando para fora e não para dentro. Está olhando para onde a nossa sociedade tende a colocar o nosso olhar. O namoro estético e intelectual com a vida e com o destino termina abruptamente aqui, o passo que conduz a uma consciência mais alta, deixando assim qualquer segurança com a retaguarda desguarnecida. O indivíduo deve entregar o seu caminho com toda a sua energia, pois só mediante a sua integridade poderá prosseguir, e só ela será a garantia de que tal caminho não se torne uma aventura absurda. Então, quando você entra nessa jornada de olhar para dentro, ver que o mapa está para dentro, que a flor que tem que florescer em você, lembra daquele símbolo celta, que tem as raízes para o céu e floresce para baixo? Vocês lembram disso? É isso. A origem está lá em cima, em valores e virtudes superiores. Só que quando você entra nisso, você perde todas as seguranças exteriores. Sabe, aquele gostinho, aquele pensamento mágico de que você será feliz e realizado quando tiver aquele emprego, quando tiver aquele título, quando tiver aquela casa, quando tiver aquele casamento. Que dá uma segurança, essa imagem palpável. Você não tem mais. Dentro desse lugar, essa segurança acaba. Por quê? Porque agora a segurança é toda interna. E é esse lugar que esse livro quer convidar a gente a colocar os nossos olhos, a mirar, a desenvolver este olhar para a vida, para o florescer da flor de ouro, a florescer do seu ser. E não é mais possível você buscar a si mesmo e correr de si. Então, quando você coloca essa energia, essa luz, que ele fala, né, da luz circular, você olha para dentro, você não pode ficar colocando ela para dentro para fora, olhar para si para fora de si. Não é assim. Olhar para si vai organizar todo o restante. Olhar para dentro vai gerar esse ciclo de energia que faz brotar essa semente e faz brotar a melhor versão de você mesmo. É a razão de tudo o que ocorre na sua vida. É o grande propósito. Você não tem que sair procurando, qual é o meu propósito? Ai, meu Deus, vou mergulhar. Não, o propósito da sua vida é se desenvolver enquanto ser humano e aportar no mundo valores e virtudes dignos de um ser humano completo, que enxerga a totalidade, que enxerga que a vida da Rafaela é a vida do Mateus, que a vida da Si é a vida do Mateus, que o Mateus não está aqui sozinho, que o que afeta o outro me afeta. Porque quanto mais para dentro você olha, menos egoísta você é. Quanto mais para fora, quanto mais certeza você tem do mundo externo, mais egoístas são os seus pensamentos. E por isso que a gente vê que a origem de todo mal é o egoísmo e essa coisa separatista. O livro é um livro taoísta, então a gente citar isso do taoísta também ajuda bastante. Diz que a escuridão, as sombras chegaram ao mundo porque o homem se tornou turvo. Pensa comigo, lembra do triângulo aqui, imaginário, o ser, o nosso espiritual e o quadrado? A luz tem que refletir aqui. Mas se o homem se torna turvo de ideias erradas e egoístas, o que ele passa na hora que a luz do ser bate aqui? Ele bate sombra, reflete sombra no mundo. A origem de todo mal está no egoísmo e de todo o nosso sofrimento. Quando a gente coloca o olho para dentro, você vai ver que você vai começar a olhar mais para o coletivo. E esse é o sentido da nossa vida. A gente desenvolve como ser humano e desenvolve um emaranhado de exemplo ao nosso redor. Ao rever os nossos pensamentos, a gente faz o nosso propósito para com a Terra, para com todas as gerações, nossas e que estão por vir. Não se pode montar em 2 camelos ao mesmo tempo, então não pode. Você não pode ter sua felicidade estipulada em coisas para fora e achar que você está olhando para dentro. Isso é mito. É como fazer um yoga para relaxar. O sentido de você fazer o yoga é você se preparar para meditar, não é para relaxar, não é para ficar fit, entende? Você tem que tem qual é o propósito que você está fazendo. Acorde com o teu propósito hoje. Conversa consigo mesmo.
Qual é o meu propósito hoje enquanto ser humano? É bater essa meta financeira? Também. Tem isso lá. Mas antes de tudo, eu vou dar um exemplo enquanto ser humano. Eu vou aportar à humanidade exemplo. Exemplo como? De valores e virtudes. Vou desenvolver um valor e hoje eu vou vencer um vício meu. Vício de falar mal dos outros, ou de passar pelo porteiro e não dar bom dia, de não sorrir. Um vício eu tenho que vencer todos os dias para ter o sono dos justos à noite. Para saber que eu estou colocando a minha energia psíquica, que eu estou colocando o meu eixo, a minha energia a favor do crescimento, do desenvolvimento do meu ser. É esse questionamento, é esse medir ação diária, constante, que vai me levar para a minha realização. E é esse olhar para dentro que faz brotar essa semente. A necessidade do desprendimento da consciência em relação às coisas e objetos. O reposicionamento, então, da consciência. Não é a fuga do mundo, mas o reposicionamento da consciência. Olhar para dentro e ter um propósito maior. Você pode ter todos esses desejos, mas o propósito maior. E que nenhum desses desejos te afaste do teu Dharma, que é a realização de si mesmo. O que você tem que fazer aqui, ninguém pode fazer por você. A sua missão aqui é só sua. Ninguém pode ocupar o seu lugar. Então você tem um dever a cumprir, a desenvolver. Um pouco da beleza do mundo depende de você. E se perder você, todo mundo perde. Bem como se perder, se você for mau exemplo a qualquer pessoa ao seu redor, o mundo perde com isso. Não é só você. Não é só sobre você. E a intenção desses monólogos aqui, dessas aulas é exatamente isso. É despertar na gente esse interesse. O interesse por algo maior. Que além, que transcende a nossa vida e vê toda a humanidade. Porque é de lá que surgem todas essas ideias arquetípicas que transformam a nossa vida. Bem, sair da escravidão da participação mística das coisas. É para isso que a gente está aqui. Só assim a gente é livre. A abundância anterior do mundo, imediata e premente, nada perdeu de sua riqueza e maravilha, mas não domina mais a consciência. O apelo mágico das coisas cessou, porque se desenredou o entrelaçamento originário da consciência com o mundo. O Ramayana fala uma coisa muito legal, que é assim, uma folha que se curva diante do vento jamais será arrancada por ele. Quando eu aceito a vida e as coisas que estão acontecendo ao meu redor, eu não sou levado e arrastado por ela. Então a gente precisa aceitar essas dificuldades, esses momentos que a gente precisa refletir mais e enxergar o que eu posso desenvolver aqui. O que vai brotar de mim frente a essa situação. Porque nada é em vão. E quando eu aceito a vida, eu deixo de lutar contra ela, os ventos dela me favorecem, não me arrancam da árvore. Bem, o movimento da luz que faz despertar essa semente. E a gente fazendo uma analogia, né, dentro da psicologia analítica, seria a libido, a energia psíquica. Tá bom? Então esse movimento da luz depende do seu ponto de referencial. Então, você vai olhar para dentro, você vai fazer um movimento circular. Não, você vai olhar para fora, você não vai ter um movimento circular. Ele fala no texto sobre a fixação. Quando eu faço a meditação com a fixação da energia, eu faço o movimento ser circular. Quando eu não fixo, ele não vai ser circular. Quando o movimento da luz vai começar então. Então, quando que esse movimento começa? Quando você obriga. Quando você pega e aproveita todas as chances de se desenvolver. Aproveitar a chance não significa ganho material com o que está acontecendo. Significa ganho pessoal. Aproveite todas as chances e todos os desafios que a vida coloca na tua frente. Aí você faz o movimento circular da luz acontecer. Aí, de repente, você vai ver que o seu tempo dura mais que o dos outros. Já percebeu que tem gente que o dia dele parece que tem assim 48 horas? É engraçado, né? Porque todo mundo tem a queixa do tempo. De não dar tempo para fazer tudo que pega. Mas você já viu que tem pessoas que assim, parece que o dia daquela pessoa tem mais que a sua. Mas aí você, pega o teu tempo e faz mau uso dele. Dorme demais. Gasta tempo fofocando demais. Assistindo coisas que não são produtivas. Quando você está nesse lugar, o que você está fazendo com o seu tempo? Mau uso. Você não está usando o teu tempo de forma correta. Esse mau uso do seu tempo faz o quê? Você nunca consegue desenvolver uma forma de ser mais ágil, de aproveitar melhor o tempo. Você faz mau uso do que você tem. Então, o que a gente tem que observar aqui? A vida vai te dar as virtudes que você precisa. Ela vai te capacitar, te dar habilidades de super-humano, desde que você use o que você tem. Porque a natureza poupa energia e ela só dá a quem usa. Bem,
Mais sensibilidade para perceber as coisas e não fugir das tensões da vida, mas encarar a tensão da vida como uma oportunidade de crescimento. Para que essas potências venham para fora. Quando as ocupações se nos propõem, devemos aceitá-las. Quando as coisas acontecem em nossa vida, devemos compreendê-las até o fundo. Quando, mediante pensamentos corretos, os assuntos são postos em ordem à luz, não é manipulada pelas coisas externas, mas circulará segundo a própria lei. Desse modo, se estabelece, então, um invisível movimento circular da luz, que faz brotar a semente. Quando se cuida de sua transformação, mesclava ao mundo, mas em concordância com a luz. O redondo é redondo e o anguloso é anguloso. Vive-se, então, no meio das pessoas, mas secretamente manifesto. Diferente, mas igual. E ninguém pode avaliá-lo. Ninguém percebe, pois, nossa secreta mudança. O caráter vivo do movimento circular da luz significa viver misturado com o mundo e, no entanto, em sintonia com a luz. Viver no mundo, mas não participar dos valores do mundo, assim como a flor de lótus que nasce no ambiente barroso em direção à luz, assim a gente vive. É assim que tem que ser a nossa sina. Não é sair julgando o outro, tá fazendo diferente de você, não. Porque quando você está fazendo isso, está fazendo separação. E o sentido do tal aqui é união, tá? É de se desenvolver e aportar no mundo valores e virtudes a partir das suas ações. Não se separando do mundo achando que você é melhor que o outro. Tal fato pode se expressar pelas palavras: não sou eu quem vivo, mas sou vivido. Porque quando você permite o seu ser viver através da sua personalidade. O deslocar do sentido da vida para um lugar mais alto, para essa acrópole interna, que permite ver a vida com um propósito muito maior. Aquele que direciona a vida é o nosso próprio ser. Então não é que você está entregando na mão de um líder religioso ou na mão de um terceiro, não, você está entregando a sua vida na mão do seu verdadeiro ser. Você está conectando esse triângulo à sua personalidade, colocando a sua personalidade em permeabilidade para a luz que vem do ser. Bem, a mudança efetiva do mundo depende da mudança sua. O mundo mais bonito depende de você embelezar mais a sua vida, com valores e virtudes, fazendo a tua vida um verdadeiro jardim, deixando várias flores ao redor de todas as pessoas que você anda. E repetindo aquilo que a gente falou no início, na semente está guardado tudo. Tudo o que há de ser. Na semente está guardado tudo. Tudo o que há de ser. Toda a tua busca, que você acha que é externa, está dentro de você. Um mapa para o seu desenvolvimento se encontra dentro. Vamos olhar para dentro. Um beijo.